lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta terça-feira, recebemos no TV Elas por Elas Formação a agricultora familiar e também presidenta da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do estado de Pernambuco. Cícera Nunes fala com a gente sobre a importância da democratização da terra. Eu sou Cícera Nunes, eu sou agricultora familiar, eu moro no assentamento Poço do Serrote, que fica no município de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. E assim, para a gente falar sobre a democratização de terras, primeiramente nós precisamos trazer um pouco do contexto, né, das desigualdades, do que marcam a distribuição de terras em nosso país. E no Brasil, segundo o censo de 2017, existe a agropecuária, né, em nosso país, quais 3,9 milhões são estabelecimentos familiares. Porém, a agricultura familiar ocupa apenas desses estabelecimentos 23% das terras agricultáveis no Brasil. Então, diante disso, demais percentuais dessas terras, 77% estão nas mãos do agronegócio em nosso país. Então, diante disso, nós somos a maioria da população que produz alimento, nós somos a maioria que estamos sustentando a alimentação na mesa brasileira, em torno do país aí de 70% da alimentação, mas quando se refere a estar em estabelecimentos rurais, que ocupa a terra, que é um instrumento principal para a produção nossa, nós estamos aí com a minoria de estabelecimentos rurais. Então, isso é uma demonstração aí da concentração de terras, da concentração latifúndia de algumas pessoas em nosso país, e que isso é muito preocupante, e também de ter políticas públicas, é necessário ter políticas públicas dessa distribuição e da igualdade do acesso à terra, tendo em vista essa questão da alimentação em nosso país, e tendo em vista também a questão da diminuição da fome e da pobreza. Então, essas atividades produtivas, no caso de nós mulheres no campo, na floresta, nas águas, e onde a gente atua ou mora, para nós mulheres garantir a nossa autonomia, para a gente também ter essa liberdade e também ser autônoma, se livrar de violências, né, psicológica ou física, outras formas. O acesso à terra é um dos meios dessa libertação e dessa autonomia de nós, mulheres rurais. Então, a terra é um importante instrumento indicador de que a gente tem a liberdade econômica, a liberdade social e o acesso a direitos. Mas, diante dessas desigualdades, né, onde, na maioria, que acessam e que têm essas terras, na maioria, são homens, que têm a maioria dessas terras, que são agricultáveis, e são homens brancos. E aí as mulheres indígenas, negras, né, somos quilombolas, isso fica aí aquém, a gente fica no patamar de não acesso a esses direitos e à democratização da terra em nosso país. Então, esse problema da concentração fundiária em nosso Brasil, é importante que buscamos algumas soluções.
né? Tanto na parte, nós que somos de movimentos sociais, os sindicais, ou na parte social, de uma forma geral, a sociedade civil, buscar meios da democratização em nosso país. Então, o caminho seria de enfrentarmos um processo de desenvolvimento onde que seja democrático, né? Onde tenha a reforma agrária que a gente sempre defendeu no campo, uma reforma agrária que democratize a questão fundiária no nosso país, em nossos estados, e romper também com esse ciclo de desigualdade e fome que tem em nosso país. Então, para se romper, se faz necessário iniciar um trabalho de democratização, de reforma agrária das terras agricultáveis, produtivas em nosso país, e também um processo, claro, né, vendo também as leis que existem em nosso país nessa questão agrária. Então, a gente não está aqui que tem que ser na lei ou na marra, mas sim vendo os meios de como a gente interromper um ciclo de desigualdade que está hoje a questão agrária em nosso país. Então, quando a gente luta por uma construção, né, de, de ter uma política, né, de sustentação da alimentação saudável, de uma alimentação onde chegue a todas as pessoas do campo da cidade, é preciso fazer esse trabalho e essa questão do acesso à terra, do acesso aos direitos, a gente morando na terra. Então, por essa garantia, né, de ter o acesso à terra, também cuidar da natureza, cuidar da nossa terra, cuidar do meio ambiente. Então, isso a gente defende diante disso, não diferentemente de defender só uma monocultura no país, né? Ou seja, essas terras que estão na mão de poucos, elas não têm uma diversidade de alimentação. E aí, diante disso, passa a ter a monocultura e passa a ter a, a exportação de uma monocultura que usa o agrotóxico e a agricultura familiar, que é com base agroecológica, que a maioria da agricultura familiar que defende o processo da reforma agrária, a gente defende a alimentação sem o agrotóxico, sem o veneno. Então, diante disso, a gente defende o processo de reforma agrária no país, democraticamente, e defende que as mulheres elas tenham a titularidade da terra no nosso país, seja prioridade nisso, né? Nos últimos anos, a gente tem tido, principalmente do governo Lula, o primeiro governo para cá, né? Eu sou dessas sementes onde eu, jovem, ainda solteira, tive o acesso à terra através do processo da reforma agrária, através do nosso governo, presidente Lula, no primeiro mandato. Então, para nós, hoje, né, na época eu bem jovem, hoje ter esse acesso, para mim foi uma libertação, né, quanto mulher, quanto jovem, quanto negra, e também na luta de nós no movimento sindical social tem sido importante essa libertação do acesso à terra, não só para mim, mas para muitas em nosso estado e em nosso país. Muito importante, né? A reforma agrária, ela, de acordo com... Nós temos um Estatuto da Terra em nosso país, onde tem a Lei 4.504/64, primeiro do artigo 1. Considera que a reforma agrária é um conjunto de medidas que visam promover melhoria e distribuição de terras, mediante modificações no regime de uso da posse da terra, a fim de atender os princípios de justiça social e aumento da produtividade para essas pessoas e famílias que têm o acesso à terra. E aí a reforma agrária, ela é a responsabilidade também do Estado brasileiro. Isso está na Constituição brasileira. Quando, um lado, temos um grande latifúndio que não cumpre, muitas vezes, a função social de ter aquela terra, que muitas vezes descumpre, que muitas vezes faz grilagem da terra, que falsifica o documento e tem acesso àquela terra. Isso acontece muito em nosso país. De um outro, temos grupos de nós, trabalhadores, trabalhadoras rurais da agricultura familiar, que não tem muitas vezes o acesso à terra e nem de ter onde morar. Então, nós precisamos de ter onde trabalhar e de ter onde morar. E, principalmente, essas pessoas são maioria em nosso país. Então, a gente precisa também estar atento a essas questões dessas desigualdades. E onde a gente estamos em um estado
que tem um dever constitucional, que está na Constituição também, onde tem a distribuição de terra, né, entre famílias, e que também é um conjunto de políticas em nossas leis que defende nós temos essa terra, ter a moradia, ter a infraestrutura, na lei, tá dizendo isso na lei, e tem outra, isso seria dois meios de acesso à terra no Brasil, nós temos hoje. Nós temos um meio de acesso à terra através da política de reforma agrária que tem pelo INCRA, que é o Instituto que libera as terras em nosso país, de uma forma geral em todo o Brasil, que a qual hoje eu moro no assentamento que foi pelo INCRA, e tem outra forma de acesso à terra, que é pelo crédito fundiário. O crédito fundiário é um programa nacional, que é também uma política, se tornou uma política pública no Brasil, que entra governo, sai governo, e o programa fica. E esse programa, diferente do que é pelo INCRA, que o INCRA ele desapropria maiores quantidades de hectares de terras, e o crédito fundiário ele pode desapropriar para uma família, duas famílias, uma pessoa. Então, desapropria mais o crédito fundiário para quantidades menores de hectares de terras. Então, tem uma quantidade de hectares de terra que desapropria pelo INCRA, um número grande, e tem as menores que é pelo crédito fundiário, que é como se fosse um complemento da reforma agrária. Isso tudo garantido pela lei em nosso país. E aí, diante disso, na lei, na Constituição, acessar essas terras por esses programas que nós temos, que vêm desde a criação do Estatuto da Terra em nosso país, nós temos também garantido pela Constituição, além da infraestrutura da casa, né, a água, também acesso à assistência técnica, que pode ser pelo INCRA ou pelo programa do crédito fundiário. E aí, como nós acessarmos essa terra? Tem de várias formas. O que nós estamos orientando e sempre orientamos os agricultores, a agricultora, é que procure o seu sindicato. Ou os movimentos sociais, como o Brasil, é a nossa Confederação Nacional, a CONTAG, que orienta em torno de mais de 5.000 sindicatos em todo o país. Então, diante disso, a gente orienta desde a organização da documentação para acessar essa terra, e desde a formulação de associações, de grupos sociais que se interessam em acessar. Então, a gente tem feito isso em Pernambuco, um número grandíssimo, né, em nosso estado e a nível de Brasil, e tem crescido bastante o acesso à terra, né? Hoje nós temos grandes desafios, tanto hoje de acessar ainda, mas também na infraestrutura, porque as políticas públicas elas ainda travam bastante quando se refere a recursos para a infraestrutura. E aí a gente tem tido grandes desafios ultimamente, né, nessa política da questão agrária, né? Então, que foram principalmente o governo Bolsonaro, que isso parou, ficou zero em termos do acesso à terra e em termos também da infraestrutura para nós. Então, ou seja, ampliou-se fome nos assentamentos, ampliou-se a violência, e as mulheres foram muito mais violentadas com essa questão do abandono das políticas de reforma agrária em nosso país, e também, além da violência, a questão da pobreza, que ampliou, né? Hoje está em torno de 33 milhões de pessoas que passam fome, e a pobreza que se ampliou, e aí a violência acrescenta a questão da violência física, psicológica, para nós mulheres, tem sido um dos desafios maiores nas áreas de assentamentos, onde moram mulheres e onde moram, né, todas as famílias. Então, para nós, isso tem sido um grande desafio, e a questão agrária, né, de estar com um governo ruim, ela deixou uma sequela grande que vamos demorar anos para que a gente volte ao que era como vinha antes com Lula e Dilma. Diante disso, né, além de parar a reforma agrária com Bolsonaro, nós tivemos coisas muito, muito também pior, que foi a questão do incentivo ao uso do veneno, do agrotóxico, que ampliou-se de uma forma geral, não só em assentamento. Então, a alimentação no país também, que interliga, quando se fala em questões de reforma agrária, em morar na terra e trabalhar,
a gente também interliga essa questão do uso do agrotóxico, porque a gente defende muito o uso da comida sem veneno agroecologicamente. Então, diante disso, nós tivemos um grande número de uso de venenos, né, com incentivo do próprio governo Bolsonaro, de empresas, de vender mais venenos nas propriedades rurais, nas comunidades, nos assentamentos. E aí, aqui em Pernambuco, nós tivemos um relatório feito por a CPT em 2011 a 2020, onde 1.800 mulheres sofrem algum tipo de violência interpessoal ou institucional, né, que luta, ao lutar por direitos territorial, direitos sociais, ambientais. O acesso às políticas públicas, né, de questões agrárias em nosso país, com isso foi muito ruim. Então, agora, superar esse déficit que tem de pobreza, de fome, de violência, vai demorar um pouco, mas isso não é impossível, né? Diante do que a gente tem aí, com certeza, de bom para vir com o governo Lula que está por aí. E aí, aqui em Pernambuco, nós fizemos, né, através da CPT, né, que é a Comissão Pastoral da Terra em nosso país, ligada à Igreja Católica, fez um levantamento e nós temos hoje, aqui entre 2011 e 2020, a CPT fez esse levantamento, e em nosso estado nós temos 1.800 mulheres em situação de violência, né? Tanto pessoal como também algumas violências institucionais também em nosso estado. Diante disso, essa luta, né, de nós mulheres no território nosso, né, pela terra, ela tem um ponto mais desafiador, né, do que para os companheiros homens. Então, isso tem tido uma grande articulação em nosso estado, né, com a FETAP, a CPT e outros movimentos, né, como a MST, se juntado contra essa violência em nosso estado. Outra forma também são ameaças, né? Recentemente nós estamos com centenas de famílias a serem despejadas das terras onde estão morando em terras que é de usina falida, então centenas de famílias, em torno de mais de 15 engenhos no estado, que está na Mata Sul, na Mata Norte de Pernambuco, principalmente. E aí, quando se soma essas centenas de famílias, dá em torno de quase 15 mil pessoas que estão para ser despejadas por elas estarem em terras que são hoje devedoras da União e terras devedoras do estado de Pernambuco. E esses despejos, a gente tem tido aí na pandemia um decreto que proibiu o despejo, mas agora, nesse momento, né, nós estamos aqui num governo que está um pouco meio complicado no estado, e nós estamos em negociação com o INCRA, em negociação aqui com os órgãos da questão agrária no estado, para que essas famílias não sejam despejadas. E a nível nacional, a orientação que chegou, por enquanto, era que cada estado crie uma comissão contra os conflitos agrários dentro do próprio judiciário, né, do país. Então, nós estamos nessa articulação com a CONTAG, com os Conselhos Nacionais de Direitos Humanos, a CPT, outros órgãos, e a gente tem se articulado, né, contra essa forma de despejo que atinge os direitos humanos e as pessoas não têm para onde ir. Então, nós estamos nessa base aí de sustentação para que essas centenas de famílias, de pessoas, não saiam desses engenhos que são de direito deles, né? Onde eles moram, eles vivem há anos nessas áreas de engenhos que são de engenhos falidos, né? Então, eles têm, a maioria das famílias tem direitos à propriedade da terra, porque eles são credores. O que é credores? É que, como eles têm direitos a receber trabalhistas, e eles moram de pai, filho, neto na terra, então eles passam a ser credores e ter aquela terra como deles também. E nós estamos nessa luta aqui na questão de enfrentar os conflitos agrários, que muitos desses engenhos são de latifúndios que falsifica, né, para ficar com a terra, leiloa, compra, faz forma de leilão com algum judiciário do Estado, né, para ter o acesso a essa terra de volta, mesmo ela falida. Então, nós estamos nesse enfrentamento até judiciário aqui em nosso Estado quanto a isso. Na outra questão da violência,
ano passado, né, em 2022, tivemos o assassinato de Jonathan, que foi em uma área dessas, que são áreas é, 76 famílias onde foi assassinado Jonatas Oliveira, moram na área, que é o engenho Roncadorzinho, um engenho que é de massa falida, que, como era na era Bolsonaro, nós não tivemos acesso aos dados do INCRA quanto o engenho deveria à União Brasileira. Então, o INCRA negou esses dados a gente na época, mas a Pernambuco, o estado de Pernambuco, o engenho Roncadorzinho, só onde ficam as famílias, essas 76 famílias, deve 25 milhões ao estado de Pernambuco. Então, onde assassinou Jonatas, que foi o motivo do assassinato de Jonatas, foi conflitos agrários, foi porque o pai de Jonatas é presidente da associação, o Geovani Oliveira, e ele enfrenta o latifúndio e orienta essas famílias a ficarem nesse engenho, nessa pequena parcela em torno de 700 hectares de terra onde eles estão. Então, diante disso, esses conflitos, eles se ampliam não só em Pernambuco. Pernambuco é o segundo lugar que está em violência e conflito agrário no Brasil, e ele se ampliando, e a gente ficou à frente disso, né, na busca de legalização e de desapropriação desse engenho, né, de acordo com o débito que o engenho tem com a União e com o Estado de Pernambuco. Nós conseguimos na Justiça a desapropriação, mas chega a nova governadora e bota um decreto anulando o outro decreto que tinha sido feito pelo governo anterior, e nós estamos aí de novo de volta esse processo de Roncadorzinho na Justiça. Então, nós estamos vendo aqui, ontem tivemos reunião com a governadora para ver essa parte do engenho Roncadorzinho, para desapropriar para essas famílias. Então, está no judiciário agora, de volta, né? A gente tinha conseguido avançar bastante a desapropriação pelo crédito fundiário por o Estado, não pelo INCRA, porque não tinha como na época com o Bolsonaro, mas a gente vai estar aí sentando de novo com a governadora sobre isso, e queremos também, com certeza, além de lutar por uma reforma agrária justa, igualitária, nós também precisamos rever o nosso Congresso Nacional, certo? Que temos boa parte, certo? Que são ruralistas, parlamentares ruralistas, e as leis que eles querem fazer na questão ambiental e na questão agrária, na questão fundiária, não são leis que beneficiam o Brasil e a população. Então, como tem um bom número de latifúndios que são eleitos parlamentares, latifundiários, como tem muitos do agronegócio que estão legislando, que estão fazendo lei, isso é um empecilho grande para o nosso país, é um retrocesso muito grande para nossos territórios, para as questões agrárias do país. Então, a gente precisa repensar quem nós estamos elegendo para o parlamento e construir essas leis brasileiras, no que se refere de uma forma geral e também à questão agrária. Porque quando se elege um ruralista, um latifúndio, ele é um conservador de extrema-direita, na maioria deles, e também eles se fecham no radicalismo, e aí se fecham para manter o que tem de ruim e de manter também as grandes propriedades nas mãos deles, e não descentralizar nas mãos de quem mais trabalha e alimenta a nação. Então, diante disso, são desafios a serem enfrentados, né? Também no voto, né? Através do nosso voto, através da conscientização política, né? Para combater essa forma da radicalidade e da concentração de poder, e também do fundamentalismo que eles defendem, né? Nas ideias deles, também religiosas, de muitas vezes, né, prejudicar a nação e prejudicar aí, principalmente a maioria da população. Então, nessa questão de investimentos para a reforma agrária, nós precisamos enfrentar o capital, enfrentar esse latifúndio, nós precisamos enfrentar o agronegócio no campo, né, e na cidade, porque se mistura bastante, e temos que salvar, com certeza, o nosso campo, a nossa floresta, as nossas águas, o nosso meio ambiente. Porque diante disso, do que temos hoje, do que estamos vendo,
A gente tem esse desafio a ser enfrentado através do Congresso, né? Também do nosso Senado, através dos poderes que a gente tem em nosso país. Então, vamos fazer esse ato de cidadania e de articulação política e enfrentar esse grande problema que é o latifúndio que domina o nosso país, com a maioria das terras nas mãos e concentrando poder, concentrando renda e aí aumentando a violência, a pobreza e a fome no nosso país. Então, somos contra e defendemos uma reforma agrária justa e igualitária. Democratização da terra foi o tema da aula de hoje com a presidenta da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco, Cícera Nunes. Fique ligada e não perca os próximos temas do TV Elas por Elas Formação, que é de segunda a sexta-feira, sempre às 4 da tarde, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TVPT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.